Seja muito bem-vindo à nossa Masterclass do Desafio da Renda Extra. Nessa Masterclass você vai aprender como que você faz renda extra sem precisar sair de casa, como você consegue receber aluguéis sem precisar comprar um imóvel de fato e também você vai aprender a investir em fundos imobiliários na prática para você conseguir receber seu primeiro aluguel em até 30 dias. Para deixar todo mundo na mesma página sobre o conceito de renda extra, porque a gente vai usar vários conceitos que começam com a palavra renda. Então, só para a gente também não confundir, a renda extra, pessoal, nada mais é do que um dinheiro extra que você faz. Então, você tem o seu emprego, o seu trabalho, ali, o seu projeto, que é a sua fonte primária de renda, e além disso, você usa mecânica de renda extra para gerar mais dinheiro para você, por exemplo, poder cobrir essas dívidas que a gente mencionou. Então, o objetivo de você fazer renda extra é o quê? Gerar mais dinheiro, resolver dívidas, aumentar até padrão de vida, dependendo do caso, realizar sonhos, seja sonhos de longo prazo, sejam sonhos pontuais. Basicamente, é um dinheiro extra para você administrar a sua vida. E por que a gente fala tanto de gerar renda extra, de sair de dívidas? Por que a gente fala tanto isso? Porque existe um sonho, esse sonho, eu acredito que eu posso falar que é basicamente o sonho de todo mundo, que é, eventualmente, ter uma independência financeira. O que é uma independência financeira? É ser tranquilo com dinheiro, é não ter problema com dívida, é você não precisar necessariamente ter um emprego tradicional ou trabalhar às 8 horas por dia, todo dia, é você ter uma liberdade maior em relação ao dinheiro. Independência financeira é você conseguir fazer uma viagem inesperada com a sua família, presentear alguém que você gosta muito, sem esse peso da consciência, ter o celular que você gosta, ter o carro que você gosta, fazer a coleção ou o hobby que você gosta. E daí, aqui entra um termo super importante para complementar essa parte de renda extra. Então, além da gente falar renda extra, temos também renda ativa e renda passiva. E aqui é onde mora uma grande virada de chave para a pessoa conseguir enxergar como que ela vai atingir aquela independência financeira ou como que ela vai atingir aquele crescimento patrimonial, crescimento de renda. Porque, essencialmente, o que é uma renda ativa? É uma renda que você trabalha na prática para ter, é que você investe o seu tempo, que você tem que fazer alguma coisa ativamente para depois ter a receita daquilo. Então, por exemplo, o seu emprego, você vai lá, você, entre aspas, né, vende as suas 8 horas de trabalho diário para no fim do mês o seu chefe ir lá e te pagar. Então, você vendeu o seu tempo em troca de um salário. Qual que é a diferença de uma renda passiva? Que você não tem que ir lá e de fato trabalhar, você não tem que ir lá investir, vender as suas horas para você ter aquela receita. São rendas que chegam em você passivamente. Normalmente aí investimentos. Então, quando a gente fala de um imóvel físico, por exemplo, o aluguel. Você não tem que ir lá trabalhar de fato para aquele aluguel chegar. O inquilino vai lá e te paga. O trabalho que você fez foi o de ganhar aquele primeiro dinheiro para depois você comprar o imóvel, para dali para frente, você ter uma renda passiva. Isso se aplica a fundos imobiliários, isso se aplica também a ações de dividendos. Então, tem vários tipos, né, várias alternativas para você criar uma renda passiva. É a diferença entre juros simples e juros compostos. Muita gente também não sabe qual que é essa diferença e fica ouvindo a gente falar, não, juros compostos, juros compostos, juros compostos. Mas o que é isso, né? Qual que é a diferença disso? Basicamente, e é muito simples, né, na verdade, entender a diferença dos dois, os juros simples nada mais é do que você investe, por exemplo, um valor e você tem uns juros. Esses juros só são aplicados neste valor inicial. Então, você colocou R$1.000, esses juros, que pode ser o valor que for, 1% ao mês, 10% ao ano, que seja, é sempre sobre o capital inicial, é sempre sobre os R$1.000. Então, já mostra o gráfico, você vai ver que é uma linha que cresce ali em linha reta. Os juros compostos é um pouco mais dinâmico. Então, por isso que eles têm ali um começo muito parecido, mas conforme vai passando o tempo, ele vai fazendo uma curva mais acentuada, porque os juros não são só aplicados sobre o capital inicial, mas é aplicado também ao rendimento que teve a cada instância desses juros. Então, por exemplo, você tem um valor lá investido. No primeiro mês, aplica-se os juros. Teve lá um rendimento. Você vai somar esse rendimento naquele capital que você tinha e aplicar os juros em cima. Então, são juros sobre juros. E você pode imaginar que conforme o tempo vai passando, juros, sobre mais juros, sobre mais juros, a curva vai acelerando. Então, até destaquei aqui que o fator tempo é exponencial. É muito importante, porque quanto mais tempo você trabalha nisso de juros compostos, maior será o seu resultado lá na frente. Vou até colocar aqui já o gráfico. Esse gráfico aqui, a gente não precisa se apegar aos valores, tá? Porque os valores não é a parte importante do gráfico, mas sim a curva dele. Então, imagino que vocês não vão conseguir ver. Vou até deixar aqui só em tela cheia.
Não, a gente fica na frente aqui, peraí. Aqui, pronto. Só rapidinho para vocês verem, a curva em cinza, ela é o seu patrimônio inicial. Então, nesse exemplo, a gente colocou um dinheiro lá e não mexeu. No modo de juros simples, você vê que pouquinho a pouquinho vai crescendo em linha reta, que é a linha amarela. Então, vai uma linha reta e subindo um pouquinho. Os juros compostos, a gente consegue ver a diferença, porque você não está só aplicando juros sobre o capital inicial, mas você também está colocando sobre o rendimento que está dando do período. Então, você consegue ver que quanto mais os anos vão passando, maior essa curva vai ficando. E se eu colocasse mais tempo e, por exemplo, colocasse mais dinheiro nessa conta, você veria uma curva ainda mais acentuada. É que eu não quis colocar aqui um gráfico de 100 anos, por exemplo, porque as outras curvas nem iam aparecer. Aí eu quero só fechar o ciclo do porquê que a gente falou tudo isso agora. Então, a gente começou falando de dívida. A gente explicou um pouco sobre renda, os tipos de renda, por que é importante, por que você precisa fazer. E agora a gente entra também no tópico de inflação, que é mais um motivo para te lembrar que você precisa sempre buscar otimizar a sua vida financeira. O que eu quero dizer com otimizar? É ganhar mais dinheiro, é saber aonde trabalhar ou onde focar o seu tempo para fazer dinheiro, porque a inflação, bem resumidamente, é o aumento dos preços e é a sua perda de poder de compra. Então, se você mantém o mesmo dinheiro que você tem hoje, a mesma renda que você tem hoje, você não vai comprar as mesmas coisas no ano que vem. Então, R$100 hoje, compra uma certa quantidade de coisas. R$100 no ano que vem, potencialmente compra menos coisas do que você comprou hoje. Então, você precisa ter um patrimônio, uma renda crescente. Então, você precisa, obviamente, focar no seu trabalho para, eventualmente, se você é empregado, você aumentar o seu salário, ter aumento. Se você é empresário, você conseguir fazer com que sua empresa fature mais e, obviamente, você fazer aí suas rendas extras também, passiva ou ativa que seja, para você não perder dinheiro para a inflação também. Por que a gente gosta de fundo imobiliário? E o que é fundo imobiliário também? A gente sempre fala que é a forma mais eficiente de você investir em fundos, em imóveis, para você ter renda passiva mensal. E de tudo isso que a gente falou, os fundos imobiliários eles têm várias características que nos ajudam a prevenir ou a evitar ou solucionar aquilo que a gente vem falando. Então, é uma forma de gerar renda extra, é uma forma de você gerar renda extra sem sair de casa, é ainda uma renda passiva ainda, então você não precisa trabalhar ativamente, gastar o seu tempo para ter essa renda. Você tem o benefício dos juros compostos com o reinvestimento dos rendimentos. Existe, em tese, uma reposição da inflação, uma proteção contra a inflação. Os rendimentos, ainda como um bônus, são isentos de imposto de renda, então é uma forma de você também fazer uma comparação entre outras classes de ativos. Ele funciona muito bem como uma carteira previdenciária também. Beleza, esse gráfico aqui, na verdade, esse esqueminha aqui, eu acho muito interessante e muito fácil de mostrar como que você recebe dinheiro em fundo imobiliário, como é que é o fluxo de você investir até o dinheiro voltar para você. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, mas basicamente eu vou descrever aqui para vocês. Basicamente, os investidores, eles compram cotas de fundos imobiliários, então os fundos imobiliários são negociados na bolsa em cotas, você vai comprando basicamente um tijolinho por vez ali dos fundos imobiliários. Quanto mais tijolinhos ou quanto mais cotas você tem, mais você tem direito a receber da receita, da renda daquele fundo imobiliário. Então você compra cotas de um fundo imobiliário, este fundo imobiliário possui vários imóveis ou outros ativos, a gente vai entrar depois no detalhe, mas basicamente ativos imobiliários, eles pagam aluguéis para o fundo recebe, desconta lá as taxas que ele tem que descontar, as despesas que teve, e depois distribui o rendimento para o investidor. O que são os fundos imobiliários? Na verdade, para não falar sozinho aqui, eu queria então passar a bola ao professor Baroni. Então, professor Baroni, você poderia explicar para a gente o que são os fundos imobiliários? Eu acho que esse slide você consegue apresentar aí, sinteticamente 4 coisas que, na minha visão, são muito importantes, né? Então, primeiro a gente tem que entender que o fundo imobiliário ele é um ativo estruturado no mercado financeiro, tá? Isso quer dizer o que na prática? Que você tem todo esse arcabouço jurídico, regulatório e etc., para atender a demanda do mercado financeiro. Aí fala-se CVM, bolsa e etc. Então, é um ativo negociado no mercado. Só que o lastro, né, ou seja, aquilo que origina essas cotas, o que há por detrás dessas cotas, são imóveis ou dívidas imobiliárias, né? Em geral, você tem um mercado híbrido aí, né? Tem vários fundos de recebíveis também, a gente vai falar mais sobre isso na frente, mas a ideia é que você entenda em que a origem, o lastro é imobiliário. Um fundo ele é sempre um condomínio fechado. O que isso quer dizer na prática? Que você tem sempre ali uma comunhão de investidores que aportam recursos e esses recursos são utilizados para se adquirir ativos, seja um galpão, um shopping, uma laje ou mesmo uma dívida imobiliária.
Pelo fato de ser um condomínio fechado, um fundo listado e fechado, ele não permite resgate direto. Então, o que isso quer dizer na prática? A gente está acostumado, às vezes, a ligar lá no banco ou entrar no aplicativo do celular e mandar aplicar num fundo de renda fixa, num fundo de multimercado, um fundo de ações, um fundo cambial. E quando eu preciso do dinheiro, eu vou lá e mando resgatar. No caso dos fundos imobiliários, é diferente. Para eu comprar, eu tenho que entrar lá no meu home broker, no meu aplicativo, na minha plataforma, e encontrar alguém querendo vender para mim essas cotas. E o inverso é verdadeiro. Se eu precisar vender, eu preciso encontrar um comprador. Qual é a grande vantagem? O mercado hoje ele é muito mais líquido, ele negocia quase 300 milhões de reais por dia, né? Ou seja, no passado recente, aí 10, 12 anos atrás, era cerca de 5 milhões por dia, era muito menos. Então o mercado cresceu muito, são raros os fundos que você vai ter alguma dificuldade de comprar ou vender cotas dentro do dia. Claro, o mercado de fundos imobiliários ele foi feito pensando no investidor pessoa física, né? Tanto que quase 85% das pessoas têm aí menos, na verdade, do que 50 mil reais. Então, é um mercado democrático que visa trazer e dar acesso a locatários de boa qualidade e imóveis de boa qualidade. Então, mesmo sendo o foco na pessoa física, mesmo sendo o investimento médio de 50 mil reais, faz com que você acesse imóveis que dificilmente você acessaria diretamente. As vantagens, né? Quais são os pontos positivos e também voltar naqueles pontos que a gente mencionou na primeira aula. O que a gente tem de característica que a gente gosta de destacar nos fundos imobiliários? O professor Baroni já mencionou algumas ali no slide anterior, mas só para reforçar o porquê que a gente gosta tanto desse tipo de investimento, porque você tem uma renda passiva, então você não precisa ativamente trabalhar para receber aquele dinheiro no fim do mês. No fim do mês não, né? Porque o fundo imobiliário tem datas diferentes de pagamento, mas no mês. E essa renda, ela é isenta para a pessoa física. Então, é um outro bônus que tem aí. Uma parte que eu gosto muito, que a gente começa a fazer também já as comparações com imóveis diretos, é que você tem um potencial de diversificação infinitamente maior do que com os imóveis. Então, você consegue, com pouco dinheiro, já comprar um portfólio de vários ativos que são de diferentes segmentos, potencialmente, que tem também vários inquilinos. Enquanto no imóvel você vai ter que fazer um desembolso maior para comprar uma coisa muito mais concentrada, ou seja, um imóvel com um inquilino. Se você quiser aumentar dali para frente, você vai ter que fazer novos grandes aportes para poder realizar isso, ou fazer financiamentos. Mas aí é dívida, a gente volta lá para o começo da apresentação. A liquidez dos fundos imobiliários é muito maior do que uma liquidez de um imóvel. Então, se você quiser vender o seu imóvel, você vai ter muito mais dificuldade do que se você quiser vender as suas cotas de fundos imobiliários. E para comprar, a mesma coisa. Em fundos imobiliários, por exemplo, se você vender as suas cotas, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Está ali, já bonitinho para você fazer o que você quiser. Imóvel, você já sabe, imóvel tem toda aquela história de achar vendedor, debater preço, depois ir no cartório, documentação, assina isso, assina aquilo, volta atrás, vai no imobiliário. É uma dor de cabeça. Então, fundos imobiliários você tem uma velocidade, né, muito mais ágil. A acessibilidade, que eu já acabei mencionando aqui, então, fundos imobiliários, R$10 é o que você precisa para poder comprar uma cota de um fundo imobiliário para você começar a sentir o que é esse investimento. E depois a gente tem a qualidade, o professor Baroni já mencionou, qualidade de ativos, qualidade de inquilinos, você tem acesso a grandes empresas, a grandes empreendimentos e não só um escritóriozinho ali num prédiozinho em algum lugar. A gestão profissional, que é um grande diferencial, é que você não vai precisar se preocupar, eu já vou até misturar ali com outro tópico, que é ter uma menor burocracia. O gestor é quem cuida de praticamente tudo no fundo. Então, conversar com o inquilino é o gestor, comprar imóvel é o gestor, vender imóvel é o gestor, decidir o que vai ser feito ali dentro do portfólio, fazer reforma, não fazer, construir, tudo isso, quem resolve é o gestor. Ele que vai ter a cabeça de decisão e a cabeça de controle. Você, o seu trabalho de investidor, nada mais é do que escolher o fundo, escolher o gestor, e você está ali depositando a sua confiança e o seu dinheiro no gestor, e o gestor vai trabalhar esse portfólio que ele tem ali. E por fim, de novo, aquela parte da inflação. Então, é um ativo que você pode investir pensando em ter uma proteção com a inflação. Então, aqui, acho que eu não preciso gastar tanto tempo aqui, tem só 2 pontos que eu quero mencionar, porque os outros a gente já conversou. O primeiro ponto, e é o que complementa bastante a nossa conversa de renda passiva e o porquê que o fundo imobiliário é interessante para isso, que é os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a distribuir pelo menos 95% do lucro caixa no semestre. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, basicamente, eles têm que distribuir
praticamente, né, todo o lucro deles, tem só uma margem pequena que pode ficar para trás. Então, é um produto de renda passiva, porque eles têm que distribuir praticamente tudo que eles ganham como rendimento para o cotista. Então, você tem ali uma expectativa de ter uma renda durante o ano inteiro. É óbvio que ela pode variar, dependendo do fundo, dependendo de algumas coisas, mas é uma renda que sempre vai ter. Todo mês você vai ter alguma renda. E o outro ponto é mencionar a parte da volatilidade. Muita gente gosta de comparar ações e fundos imobiliários naturalmente, e cada um tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, se você for fazer a comparação, mas um ponto que eu gosto de mencionar sobre os fundos imobiliários, que dá uma característica importante para quem vai potencialmente começar agora na renda variável, ou seja, não tem nada de renda variável, não entende, é que é um produto menos volátil. O que isso quer dizer? É um produto que oscila menos. Quando ele cai menos do que as ações, por exemplo. Quando ele sobe também, ele sobe menos. Mas isso daí é uma característica do produto. O foco está na renda. Onde você vai conseguir extrair muito valor é na renda. E você tem um produto que é menos oscilante, o que traz uma calma maior para as pessoas, principalmente para quem não é tão acostumado com renda variável. Só para mostrar as possibilidades, né? E essa lista não é extensiva, obviamente tem mais setores que a gente pode acessar nos fundos imobiliários. É uma lista que vem gradativamente crescendo também, porque são vários imóveis, setores novos que a gente tem recebido em fundos imobiliários nos últimos tempos. Mas basicamente, quando você investe em imóvel, geralmente a cabeça da pessoa está pensando em um escritório, e eu estou falando de escritório, uma sala, ou uma casa, um apartamento, né? Casa, apartamento. Mas em fundos imobiliários, temos escritórios, temos casas, mas a gente vai também para shopping, galpão, supermercado, agência bancária, tem também fundos que focam na construção de imóveis, e tem outros dois setores que eu gosto de mencionar aqui, porque não são imóveis, que a gente tem o que a gente chama de setores ou de fundo de papel, fundo de recebível, fundo de CRI, que são os fundos que investem em dívida imobiliária. É um setor de crédito, basicamente. Então, você não é dono de um imóvel, mas só para ilustrar aqui, para ficar fácil o conceito, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o setor imobiliário e aí você vai recebendo os juros desse empréstimo. Só para a gente fazer uma comparação aqui de imóveis e de fundos imobiliários. A gente já mencionou vários deles, mas para a gente só reforçar, a gente tem uma concentração patrimonial quando a gente investe em imóveis, ou seja, é um valor muito grande que eu invisto para pouca diversificação que eu vou ter, ou seja, eu gasto muito para ter um imóvel, um inquilino. Fundo imobiliário inverso, eu posso gastar pouco e ter vários imóveis, vários inquilinos. A renda em imóvel é binário, ou você tem ou você não tem. Comprou uma casa com um inquilino, o inquilino não pagou, o inquilino saiu, acabou a renda. Não só acabou a renda, como você ainda tem que pagar os custos daquele imóvel, os impostos e tudo que vem junto. Dor de cabeça, se você tiver problema de manutenção, de reforma, de vacância, jurídico, entrar na justiça, tem que despejar o inquilino, não é você que faz isso no fundo imobiliário, é o gestor. Apesar de que esses casos aí mais extremos não são tão comuns. Rendimento médio inferior. Imóvel tende a ter um rendimento inferior a um fundo imobiliário, por questões de imposto, porque em aluguel de imóvel direto você paga imposto, em fundo imobiliário você não paga imposto, por questão da prática, de fato, do preço médio ali da região, pela sua capacidade de ir atrás de um bom preço ou de conseguir um bom inquilino, tudo isso vai somar para você, na média, não ter um rendimento tão interessante quanto você poderia ter em fundos imobiliários. E na questão de imóveis, você tem uma baixa liquidez versus uma alta liquidez em fundos imobiliários, que é a facilidade de você negociar aquilo, a facilidade de você transformar seu imóvel, suas cotas, em dinheiro. Então é mais fácil você ter as cotas e vender em 2 dias, o dinheiro está na sua conta, do que você ter o imóvel hoje e querer vender. Te garanto que em 2 dias você não resolve tudo isso. Então, é uma dificuldade maior com a parte de imóveis. Acho que vocês já entenderam como é que a gente consegue extrair valor de fundo imobiliário. A gente tem a renda passiva através dos rendimentos. Mas existe uma outra forma também. A gente está batendo muito aqui na renda passiva, no ponto da renda passiva, mas eu acho importante também mencionar que quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo no mercado, na Bolsa de Valores, que o preço da cota em si, ele oscila. Ele pode oscilar para cima, ele pode oscilar para baixo. E esse oscilar para cima, ou seja, valorizar, se você vender essa cota valorizada, ou seja, se você vender essa cota por mais do que você pagou, também é uma forma de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Queria começar aqui também mostrando para vocês que a gente está no mercado em plena ascensão. Então, se você olhar 2009, 10, 11, até 2017, até se você quiser considerar 2018 também, a gente era uma comunidade pequena de investidores em fundos imobiliários. Mas ali, a partir de 2019, a gente começou a ter um crescimento muito forte. A gente saiu de 120 mil, mais ou menos, em 2018, em 2017, na verdade,
para 1.625.000 em março de 2022. Você quer fazer algum comentário também sobre essa evolução da indústria? Vários comentários, né? O primeiro comentário é que quando a gente começou a investir, né? No caso, eu comecei a investir aqui, poxa, 20 mil investidores, 10, 15, 20, 25, 30 mil investidores. Nessa época aí, 9, 10 e 11, né? Éramos quase nada. Então, aquelas pessoas que discutiam fundos imobiliários era praticamente uma comunidade de amigos, as pessoas que realmente acompanhavam. O mercado fica de lado durante um tempo, principalmente por questão de juros e por questão estrutural também. Os fundos imobiliários, Marcos, nessa época aqui, eles eram muito próximos, muito concentrados no setor de lajes corporativas. E 2012, 13, 14 foi uma crise muito aguda do setor corporativo e isso freou sensivelmente o crescimento da indústria. A Suno nasce aí de 2016 para 2017 e um pilar nosso foi justamente desenvolver a indústria de fundos imobiliários, porque nós sempre entendemos e ainda acreditamos que o fundo imobiliário ele é a porta de entrada do investidor na renda variável, é um ativo que dialoga melhor com o investidor brasileiro que busca geração de renda, e nós trabalhamos arduamente, todo mundo sabe disso, para desenvolver o mercado aqui. Como é que eu faço agora para começar a investir? E eu quero pontuar neste slide como é fácil você, na prática, começar a investir. Porque tudo que você precisa para poder fazer isso é uma conta na corretora. E dependendo do seu banco, potencialmente você já tem essa conta no seu próprio banco. Então você já está com tudo na sua mão para você começar a investir. E só para reforçar, ao longo da aula a gente vai entrar mais detalhes como você analisa um fundo imobiliário para você escolher e aí de fato comprá-lo. Mas o que você precisa então para poder de fato ir lá na sua corretora, no seu banco para comprar? Você precisa da conta. Você precisa, caso você não tenha a conta ainda, escolher uma corretora, e para isso você olha custo, porque ainda tem corretora que cobra taxa para investir em fundos imobiliários, mas a grande maioria, já não cobra nada para investir em fundos imobiliários. Então, em tese, escolher uma corretora sem custos é um bom caminho. E, obviamente, você precisa olhar a qualidade do serviço. Como é que você vai saber se uma corretora é melhor que a outra? Você olha a qualidade, a estabilidade, a usabilidade da plataforma, o serviço, algumas até oferecem benefícios. Então, você olha isso quando você for escolher. Agora, a gente vai começar a falar mais especificamente dos fundos imobiliários. E esse slide aqui, muita gente talvez ache até óbvio, mas é importante porque isso vai complementar a nossa análise mais para frente. Então, você sabe que todo mês você vai receber uma renda dos seus fundos imobiliários. Essa renda pode variar. Mas o mais importante é você entender de onde essa renda vem. Porque você conseguindo entender isso, você vai aprender muito sobre aquele fundo imobiliário que você está estudando. E também, obviamente, você vai conseguir escolher o que faz mais sentido para você. A gente vai entrar em mais detalhes mais para frente, mas eu acho importante pontuar algumas das fontes de renda de um fundo imobiliário. Então, o mais óbvio, que praticamente todos vocês já devem conhecer, é aluguel. Então, se o fundo tem um imóvel lá dentro, ele vai receber um aluguel e daí você recebe esse rendimento depois. Então, você sabe que essa fonte de renda existe. Mas, por exemplo, você pode ter fundos tendo uma influência ali, uma renda a mais, porque houve uma multa de rescisão. Isso pode acontecer de tempos em tempos. E isso cai depois no bolso do cotista. Juros e correção monetária. Para fundos de papel, que são aqueles fundos de dívida que eu mencionei na aula passada, você não tem um aluguel, mas você tem ali um recebimento dos juros, né? Você fez, só para dar aquele exemplo que eu dei na aula passada, você está dando ali, você está fazendo empréstimo para alguém, para uma empresa, e você, em troca, recebe os juros desse empréstimo. Então, juros e correção monetária são ali fonte de renda dos fundos de papel. Cotas de fundos imobiliários. A gente tem o tipo que chama fundo de fundos, que são fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Como que ele recebe renda? Através do rendimento dessas cotas que ele comprou. Ou, que seria o último ponto ali, um ganho de capital. Então, se ele faz venda dessas cotas e realiza um lucro com isso, mais uma fonte de renda. E o ganho de capital pode também ser aplicado para os outros fundos. Então, em um fundo de papel que vende os ativos, os CRIs, e teve lucro com isso, é ganho de capital, eventualmente vai para o cotista. Aluguel, você tem um imóvel, vender um imóvel com lucro, mesma coisa. É lucro para o fundo, é lucro para o cotista. Então, existem várias formas de um fundo imobiliário conseguir gerar lucro para depois gerar aquela renda para você. E você tendo consciência que existem várias coisas, você consegue estudar melhor os fundos imobiliários, que é o que a gente vai falar mais para frente. Os fundos imobiliários, como que eles pagam, né? Como que você recebe? Qual que é o critério usado para você saber quanto e como você vai receber?
E uma palavra mágica para isso é a data de corte, ou data base, ou data com, são 3 nomes para a mesma coisa. E cada fundo imobiliário tem a sua data. Essa data é a data em que o fundo vai verificar quem tem cotas para daí receber os rendimentos na data de pagamento, que costuma ser ali ou 1 ou 2 semanas depois dessa data. Então tem uma data específica todo mês. Quando você compra as cotas no home broker, a cota é sua já no dia. Então, no próprio dia, naquela mesma hora, a cota é sua. Só o dinheiro que demora 2 dias úteis para ser debitado da sua conta. E se você vender, é o mesmo racional, só que o inverso. Você vende, sai da sua carteira já no dia, mas demora ali 2 dias úteis para o dinheiro cair. Então, se você comprou, por exemplo, as cotas na data de corte, então você já está ali pronto para receber os rendimentos cheios do mês na data de pagamento, desde que você não venda antes do fim da data de corte, da data base. Então, isso é importante. Sempre preste bastante atenção nessa data. E a maioria dos fundos imobiliários divulga no último dia útil do mês. Na data de pagamento, vamos supor que seja dia 15, que normalmente é por ali, no dia 15, automaticamente, sem você precisar fazer nada, vai cair na conta da sua corretora o valor correspondente ali ao tanto que você vai receber. E lembrando que os fundos imobiliários pagam por cota. Então, digamos que foi R$1 por cota. Se você tem uma cota, você recebe R$1. Se você tem 10 cotas, você vai receber R$10. E tudo isso é automático na sua corretora, já isento de taxa, já isento das despesas do fundo, já isento de imposto de renda, já chega lá o dinheiro bonitinho para você poder reinvestir. Então, só passando aqui rapidamente para vocês entenderem um pouco da mentalidade que você precisa para montar uma carteira de investimentos, é você pensar numa visão macro também. Então, você quer ter uma variedade de ativos, você quer diversificar para você não ficar concentrado em um único ativo ou em poucos ativos. Quando você está concentrado e dá um problema, o problema acaba sendo maior por conta disso. Então, pensando em ter um número maior de ativos, uma diversificação, você consegue diluir esses riscos, tanto setorial, então pensando em logística, lajes, como também específicos de fundos específicos, como gestão ou como estratégia, como exemplos. E daí você, obviamente, vai olhando isso, vai moldando a sua carteira dentro do seu perfil de risco, dentro de uma estratégia, dentro do seu objetivo, dentro do que você quer fazer para chegar naquele seu objetivo. Como escolher o fundo imobiliário? E aqui, de novo, a gente entra numa forma mais conceitual. A gente, quando vai escolher fundo imobiliário, a gente pensa numa carteira de longo prazo. Então, ficar pensando em coisas muito oportunísticas, ficar girando, day trade, se você gosta, beleza, é válido, mas não é o caminho que a gente gosta de percorrer. E a gente até teve uma pergunta aí de carteira da Suno, não é a filosofia que a gente segue. A filosofia é longo prazo. A filosofia é qualidade, é sustentabilidade nos fundos que a gente escolhe. Então você precisa pensar nisso quando você vai montar a sua carteira. Eu quero carregar esses fundos por X anos. Eu quero ter renda passiva por X anos, ou para sempre, se possível. Então você tem que sempre escolher fundos que consigam te entregar isso. Porque não adianta você querer fazer alguma coisa mirabolante, aproveitar o curtíssimo prazo e acabar tendo um prejuízo por uma escolha mal feita, ou por um risco a mais que você tomou que não deveria. Você começa a andar para trás. Aí você fica nesse de dar uns passos para frente, passo para trás, passo para frente, passo para trás, e você não consegue chegar lá no seu objetivo, né? E aqui, Marcos, dentro desse slide, eu quero falar sobre riscos. Muitas das vezes, ao longo dessa minha jornada aqui como investidor, professor, analista, amigo das pessoas, enfim, eu percebi que às vezes você não tem um sócio cotista, você não tem um sócio investidor, você tem um sócio torcedor. E um sócio torcedor, às vezes, ele tem muita dificuldade de enxergar os riscos e as deficiências. Igualzinho um time de futebol. Você só está vendo aquele lado mais positivo e não consegue olhar onde você está com as suas deficiências. Então, um fundo imobiliário, uma carteira de fundo imobiliário, é importante que você conheça esses riscos, avalie os riscos e, melhor, monte uma estratégia de investimentos que mitigue os riscos, porque eles sempre vão existir. Quando você embarca no avião, quando você vai numa festa de casamento, existe risco lá o tempo todo. Quando você vai no andar de elevador, existe risco. O que você faz? Você usa mecanismos que possam mitigar esses riscos. Então, quando a gente monta uma carteira aqui de investimentos, a nossa própria carteira aqui, ela é pensando nisso, de você procurar maximizar as oportunidades, mas ao mesmo tempo ficar defendido. E a gente é meio que prova viva disso, Marcos, porque no pior de todos os momentos da pandemia, quando realmente a gente não tinha visibilidade nenhuma, a carteira teve uma queda composta de rendimentos na faixa de 15% mais ou menos. Naquele pior momento, que foram 2 meses ali. Depois
ele voltou a melhorar e fechamos o ano de 2020 com um rendimento médio melhor do que 2019. Então, mostra que quando você compõe uma carteira de maneira correta, você fica bem defendido em situações como essa que nós vivemos, que na minha visão foi a pior da história moderna aí do planeta, né? A gente tem uma lista de vários tipos de risco, tá? É justamente para você entender as variáveis que você precisa olhar, para você entender aonde pode dar problema. Lembrando que risco não quer dizer que é arriscado, risco é que alguma coisa pode acontecer ali e dar problema. Se é arriscado ou não vai depender de várias outras coisas, mas essa é uma lista aqui para você ter uma ideia de onde olhar. Inclusive, a gente vai mencionar esses pontos aqui na análise de carteira que a gente vai fazer. E como é que você mitiga o risco? Simplesmente conhecendo o que você está fazendo, sabendo o que você está fazendo e gerenciando as suas escolhas. Dessa forma, você consegue mitigar, reduzir, em alguns casos, até eliminar. Ponto ali de novo, risco é relativo. A gente gosta de falar da diversificação seletiva. Então, você analisa, você estuda, você entende, você faz escolhas muito bem pensadas, com uma estratégia, com um racional e coloca isso estrategicamente na sua carteira. Posso dar meu pitaco com relação a isso aí para simplificar? Manda bala. Diversificação e pulverização, na verdade, entre aspas, é a mesma coisa. A única diferença é que um tem conhecimento e o outro não. Ponto final. Você vai... Pode falar. Não, se você tem conhecimento, você diversifica. Se você não tem conhecimento, você pulveriza. Então, só para dar uns primeiros passos aqui rapidinho para vocês, é você olhar fundos maiores. Então, se você está começando agora, ainda não sabe muito bem, fundos maiores, fundos mais líquidos, né, que tem mais negociações por dia, fundos que têm mais ativos, mais inquilinos, mais histórico, são todos pontos que já vão mitigar vários riscos que você teria caso você fosse para ativos mais concentrados, menores e líquidos. Então, começa pelos maiores, pelos mais... que já tem mais idade, que isso já vai mitigar muita coisa. Leia os relatórios gerenciais, entenda a estratégia do fundo. Aqui, só para lembrar, as várias ferramentas de estudo, só para dar mais umas dicas para vocês. Conselhos, sempre, né, não tenta acertar o timing perfeito, tá? Isso daí é aquele negócio de tentar acertar o topo e o mínimo, não dá muito certo. Consistência e disciplina, avalia sempre o risco e retorno e você entenda que o mercado oscila. Suas cotas um dia vão subir, um dia vão descer, todo dia vai ter queda, vai ter subida, enfim, entenda que isso acontece e fique confortável com isso. Eu acho que com esses conselhos aqui, a gente pode mostrar a diferença que faz você ir no que seria a média do mercado, que ontem a gente mostrou o IFIX, que ele performa muito bem em comparação a outros indicadores, só que quando você faz aquela diversificação seletiva, você põe o racional, você monta seu time bem montado, você consegue ter um desempenho bem superior ao IFIX, que é a linha vermelha aqui do gráfico, que é a carteira do Sunofis. Então, você vê que você, seguindo esses passos que a gente fala, você consegue bater o mercado, você consegue montar uma carteira bem mais eficiente. Então, aproveitem. Mas vamos lá, o que é a assinatura fundos imobiliários? Na verdade, em vez de falar da assinatura de fundos imobiliários, eu vou deixar o professor Baroni, porque ele é o pai da criança aqui, então acho que ninguém melhor do que ele para explicar o que tem na carteira, na assinatura, desculpa. Vamos lá, então, legal, Marcos. Primeiro, a gente tem realmente uma carteira recomendada de fundos imobiliários. Hoje são 16 fundos imobiliários e nós temos uma lista, inclusive, alternativa, com mais 5. Por quê? Justamente porque algumas pessoas nos pediram. Fala, poxa, Baroni, você tem falado aí que a gente, às vezes, é legal ter entre 20 e 22 fundos imobiliários, até 25 fundos imobiliários. Então, a gente criou essa lista alternativa também. Então, nós temos 16 fundos recomendados e mais 5 fundos que nós gostamos também, que pode compor esse portfólio. Nós temos o relatório Suno Fundos Imobiliários, que é publicado sempre nas quartas-feiras pela manhã, que via de regra a gente faz uma análise de uma emissão ou de algum fundo específico. Como sempre tem emissão, na maioria das vezes são emissões. Radar de fundos imobiliários, que é aqui embaixo, ó, o último item, radar de fundos imobiliários, é um documento publicado sempre às segundas-feiras, onde a gente faz todo o resumo do que aconteceu na semana anterior. Então você começa a semana com tudo o que aconteceu na semana anterior, bem detalhado ali para você. Tá? Então a gente pega todos os relatórios gerenciais, fatos relevantes, tudo a gente traz para vocês de uma maneira mais resumida, né? Plantões de dúvidas semanais. A gente mudou a frequência, era antes quinzenal, a gente passou para semanal. Por quê? Porque como o fundo imobiliário é um assunto que as pessoas estão demandando muita informação, tem chegado muitas dúvidas. Tá? Então todas as quartas-feiras também pela manhã, depois que você lê o relatório, você já pode acessar dentro da área de membros e acompanhar o plantão de dúvidas e mandar sua pergunta também. Se ela não for respondida nessa semana, ela vai ser na próxima, com certeza. Vídeos exclusivos, onde a gente traz algum conceito, alguma informação para vocês,
e falamos também aí sobre a parte de reserva de emergência, como eu falei, que é muito importante para todo mundo ter. É isso, Marcos. Muito obrigado a você que assistiu a Masterclass até o final. Eu vou liberar agora um desconto para você que participou do desafio. Assinando a Suno FIS, você vai ganhar um desconto de 20% e ainda vai ganhar R$100 de cashback para usar em qualquer curso da Suno. Então fica ligado no seu e-mail que a gente vai mandar o link por lá. Um abraço!